Oração, irmãos. Nós sabemos o verdadeiro significado de oração. Nós sabemos orar. A Bíblia fala que muitas das vezes nós nem sabemos orar como convém. E por isso devemos pedir ao Espírito Santo que ore por nós. E às vezes nos faltam palavras e aí saem gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis que não conseguimos conter. Não é? O que é gemidos, né? Às vezes saem palavras, saem sons de nossa boca. Isso é o Espírito Santo orando por nós. Amém? Nós não precisamos entender, mas nós sabemos que o Espírito Santo está intercedendo por nós, porque a Bíblia fala que às vezes nós não sabemos como orar e nem o que dizer. E aí o Espírito ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando, te faltar palavras, sentir necessidade de colocar para fora o que está no seu coração, ainda que seja coisa que você não entende, mas são os gemidos inexprimíveis. Amém? E a oração é conversa com Deus, irmãos. Oração é como o homem se comunica com Deus, conversa com Deus. Diálogo entre o homem e Deus. O homem interagindo com Deus. Isso é oração. Falar com Deus, conversar com Deus. E quando você fala, conversa, né, frequentemente com uma pessoa, você cria com ela o que? Vínculo e intimidade. Por isso, orar. Não é? Orar com Deus, falar com Deus, ouvir o que Deus fala. E vamos criando vínculo, intimidade com o Senhor. Comunhão com o Senhor. A ponto de sabermos o que Deus está nos falando, o que Deus está esperando de nós, não é? O tempo todo, vamos dizer, né, na linguagem de hoje, conectado com Deus. Como marido e esposa, a esposa sabe só de olhar para o marido como que ele está, o que ele está pensando, sim ou não? E vice-versa. Então, o que a Bíblia diz sobre oração? Nós temos que ver tudo através do que a Bíblia fala, não do que as pessoas falam ou pensam, né? Versículo 17. Orem, achou? Orem continuamente, orem sem cessar. Orar de maneira frequente e constante, irmãos, a fim de ter o quê? Uma fé sólida. Orar sem cessar, falar com Deus sem cessar, sem interrupções, continuamente, habitualmente. Assim como você conversa o dia todo com pessoas diferentes, você deve orar sem cessar, falar com Deus o tempo todo. Mas pastor, eu não posso passar o dia de joelhos orando. Não é assim, irmãos. Vai ter momentos que você vai falar com Deus de joelhos, não é? Mas não é só de joelho que fala com Deus. A todo momento você deve falar com Deus o dia todo. Orar sem cessar, o dia todo falando com Deus, não é? Vamos lá, você fala com Deus o dia todo como? Você levanta e você dá graças a Deus. Senhor, graças te dou por mais um dia de vida. Eu acordei, porque eu sempre digo, dormir é um mistério, né, irmãos? Dormir é mais ou menos uma ideia do que é morrer. Porque você está ali deitado, pensando, refletindo em alguma coisa, de repente pagou, de repente você acordou, não é? Então, obrigado, Senhor, por me guardar enquanto eu dormia, porque a Bíblia fala que Deus nos guarda até quando dormimos. Tem gente que acha que quando vai dormir, tudo para, até o diabo para, aproveita para tirar um sono. Não. Por isso que Deus nos guarda até quando dormimos, não é? Obrigado pela noite, pelo sono, Senhor, por ter um agasalho, um teto sobre a minha cabeça. Obrigado por me acordar para mais um dia de vida. Você falar com Deus, irmãos. É disso que Deus se agrada, não é? Não precisa muitas delongas. E aí você arruma, vai tomar um café. Obrigado, Senhor, por este alimento, pelo pão de cada dia, pela primeira refeição do dia. E você vai trabalhar. Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Abençoe meu chefe. Chegou no trabalho, se o ambiente está bom, glória a Deus, Senhor, abençoe esse ambiente. Se o seu chefe estiver virado no giraia, Senhor, abençoa a vida dele, acalma ele, apazigua ele. Orar sem cessar.
Me dê entendimento que eu possa fazer bem o meu trabalho. E lembrou de alguém e fala: Senhor, a pessoa tal e tal, Senhor, depois acabou o serviço, vai para casa, obrigado, Senhor, estou chegando em casa, eu tenho uma casa para arrumar, glória a Ti, Senhor. Tem cozinha para arrumar, louvado seja o Senhor. Tem roupa para lavar. Tenho esposa, tenho filhos, tenho marido, tenho filhos, tenho pai, tenho mãe. Isso é orar sem cessar, o tempo todo agradecendo a Deus, o tempo todo pedindo direção a Deus. Às vezes em determinado momento do dia acontece uma situação que você não entende. Senhor, me ajuda, me mostra o que fazer, ou se é para fazer nada, não é? E sempre orando. Isso é aquela oração que você faz todo dia, irmão. Quando vai dormir, dá graças a Deus, pede perdão a Deus, não é? Porque se acontecer de você dormir e não acordar mais, você foi dormir perdoado e vai para a vida eterna, não é? Não simplesmente deita não, irmão. Faça uma reflexão do seu dia, não é? Examinando o que fez no dia, se melhorou, se piorou. Você tem que estar fazendo isso, você tem que buscar melhorar todo dia, não é? Faz a reflexão, pede perdão, dá graças a Deus e vai dormir depois de orar e perdoado por Deus, porque pode ser sua última noite, é verdade, irmão. Quantas pessoas quando acordam vê que estão mortas, não é? Isso é orar sem cessar, constantemente falando com Deus, irmãos. Trabalhando, andando, dirigindo, você fala com Deus, não é? Observando a natureza e vê como que Deus é poderoso. Olha só as cores desse pássaro, bem, parece que foi pintado à mão. Olha o céu, como que pode, o céu está lá, não é? A Bíblia fala que o firmamento, não é? Ele anuncia as obras da mão do Senhor. Como é que Deus para tudo no nada, né? Olha que maravilha. Como é que pode? A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, e a gente bebe e fala: ô, água gostosa, só Deus para fazer uma coisa dessa. Sim ou não? Não é? Uma bebida que só Deus sabe fazer. Isso é orar sem cessar, irmãos. Orar sem cessar, continuamente falando com Deus, dando graças, pedindo, buscando orientação, intercedendo. Isso é fazendo as suas coisas, não é? Porque nossa mente não para de pensar, para. Então, coloque pensamentos que diz respeito a Deus, as coisas de Deus, e você vai estar sempre orando sem cessar. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Oração. Orar sem cessar. A turma está animada hoje, tá vendo? Só alegria. Achou Mateus capítulo 6? Versículo 5. Jesus ensina a orar, irmãos. Não é? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que é hipocrisia? A pessoa aparentar o que ela não é. Querer viver de aparência, não é? Querer apresentar ser o que não é. Gostar dos holofotes das pessoas, né? Aí Jesus fala: não orem. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas igrejas, né? E nas esquinas, a fim de serem vistos. Não ore para as pessoas ver que você está orando. Jesus fala: quando você jejuar, lave o seu rosto, né? Se recomponha. Não faça como os hipócritas que gostam de demonstrar um semblante caído e que está jejuando, não é? Vai estar sofrendo. Não é verdade? A Bíblia fala que quando orarmos, irmão, não devemos orar para sermos vistos pelas pessoas. Para as pessoas falarem: olha, ele é de oração, ela é de oração, não é? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A única coisa que eles vão receber, quem ora para os outros ver, porque quer demonstrar uma aparência, a única coisa que eles vão receber é elogio de pessoas, admiração, quando ora nesse sentido,
de ser visto, de ser notado como pessoa que ora, pessoa de oração. Jesus fala, já receberam a recompensa, o que eles queriam, ser visto, ser aplaudido, ser admirado, ser elogiado pelos homens, e não vão receber nada de Deus. Ou seja, essa oração serviu só para impressionar as pessoas, serviu só para provocar emoção nas pessoas, mas para Deus não serviu de nada, porque não é uma oração para falar com Deus, é uma oração para mostrar algo para as pessoas. Você está entendendo? Né? Já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Irmãos, vá para o seu quarto. Tem gente que acha que o lugar certo de orar é só dentro do quarto. Então, como que nós vamos orar sem cessar? Se orar é só dentro do quarto, como nós vamos passar 24 horas do dia dentro do quarto? Se temos que orar sem cessar o tempo todo conversando com Deus. Muita gente interpreta errado, que na hora de orar tem que entrar no quarto e fechar a porta. Jesus está dizendo, orem sem desejar que as pessoas estejam vendo vocês. Vai orar, vai para um lugar onde as pessoas não estão te vendo, ao contrário dos hipócritas que gostam de orar à vista das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Não é que é só no quarto com porta fechada que se deve orar, e não é só dessa maneira que Deus vai ouvir oração, não é? E às vezes você precisa entrar no quarto e fechar porque você tem criança correndo dentro de casa, não é? A sua esposa chegou do trabalho e está cheia de coisas para falar e começa a metralhar, falar, contar, e você entra no quarto e fecha a porta, ou vice-versa, não é? Fala, depois nós conversamos, as crianças assistindo televisão, fazendo barulho. Aí sim você deve entrar no quarto e fechar a porta. Às vezes você está no momento, né, mais emotivo, mais sensível, que precisa chorar, rasgar o coração. E aí você entra no quarto e fecha a porta. São orações diferentes, não é? Você está quebrado, você está destruído, você está magoado, você está sentindo que está se desfazendo. Aí você entra no quarto e desaba diante de Deus, filho, não é? Lave o coração, fale com Deus, chore, clame, suplique, peça. Aí você entra no quarto, e aí sim, nessa situação, é no quarto, de portas fechadas, ou no lugar onde só esteja você. Não quer dizer que Deus só ouve oração feita no quarto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque às vezes está assim, estou precisando orar, mas eu não estou em casa, quando chegar eu vou entrar no meu quarto. Não, filho, está precisando, ora onde você estiver, está na empresa, vai lá para o banheiro da empresa, procura um cantinho que não tem ninguém, e vai lá e rasga o coração, não espera depois não. Você está entendendo? Oração é muito importante, irmão. Oração é conversa com Deus, e quando você fala com Deus, Deus fala com você. Deus fala com você, não é? Feche a porta e ore a seu Pai. Está vendo? Jesus diz, não ore às pessoas, ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. E quando orarem, não use de vãs repetições. E aí, então tá bom. Eu não posso ficar repetindo as coisas. Então, como que todo dia eu vou dar graças a Deus por ter acordado, por ter dormido, pelo café, pelo almoço, pelo trabalho? Se eu não posso ficar repetindo, a Bíblia fala para não usar de vãs repetições. Repetições sem sentido, ficar orando de forma vazia. Tem gente que ora no automático, irmãos. Só sai palavra da boca, mas o coração não está o quê? Orando. Você está entendendo? Uma coisa é você dar graças a Deus pelo café, mas simplesmente dando graças a Deus como algo automático. Outra coisa é você realmente sentir no coração, louvado seja o Senhor, estou tomando esse café porque Deus pôs esse pão na minha mesa. Deus me alimenta. Você está entendendo? Aí não é uma oração vã, não é uma oração vazia, é uma oração realmente que sai do coração com sentimento. Você realmente sente-se grato por aquilo. Você realmente reconhece o Senhor como seu provedor, como aquele que te dá o pão de cada dia. Você realmente reconhece que só Deus pode verdadeiramente te ajudar. Ele nunca vai negar ajuda, nunca vai encolher as mãos, vai sempre te ajudar. Então você está orando sabendo o que você está dizendo.
falando com Deus, falando com o coração. Você está entendendo? Vãs repetições é orar sem sentido, orar por orar. Às vezes está dizendo palavras, mas está pensando em outra coisa. Está orando só com a boca, não está orando com o coração. Está entendendo? Porque a Bíblia não entra em contradição. Orar sem cessar e não usar de vãs repetições. Vãs repetições. Oração vazia. Oração sem fé. Oração por obrigação. Oração porque já virou um mecanismo, não é? Vamos dizer, já virou um hábito. Não podemos orar por hábito. Temos que orar por prazer. E porque sabemos que precisamos orar, precisamos falar com Deus, irmão. Porque é Deus quem nos dá resposta, é quem Deus nos ajuda em tudo. Não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que não vivem a verdadeira religião. A verdadeira religião, a Bíblia fala que é essa. Aqui está na palavra de Deus, não é? Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é a quantidade de palavras, é a qualidade de palavras. É a forma como você fala. Os profetas pagãos de Baal pularam o dia inteiro clamando aos seus deuses, repetindo suas orações, suas preces, sabe? Metade do dia nada aconteceu. No episódio do Monte Carmelo, que eles iriam apresentar sacrifício ao Deus dele, e Elias iria apresentar o sacrifício ao Deus vivo. E se cortaram e se pularam, nada aconteceu. Elias restaurou o altar do Senhor no Monte Carmelo, colocou a lenha em cima, partiu o boi que ele ia sacrificar o Senhor em pedaços, colocou em cima da lenha, fez uma vala em volta do altar, onde estavam todas essas coisas, e mandou que entornasse água em cima do boi que estava sobre a lenha, sobre o altar de pedra, e foi molhando o boi, a lenha, a pedra, e encheu, e foi jogando até encher aquele rego de água em volta. Os pagãos que oram sem saber pelo que está orando, não é? Que fazem oração sem sentido, eles não têm resposta. Vai passar a vida orando e não vai ter resposta, porque ora em vão. Elias disse: Senhor Deus, mostra que verdadeiramente o Senhor é Deus e em Israel, e que eu sou teu profeta, e que eu não fiz essas coisas do meu coração, que tudo que eu fiz foi ordenado pelo Senhor. Responda-me, ó Senhor, responda-me. E ele acabou de dizer isso: desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, as pedras e lambeu a água no rego. Diga glória a Deus. Quantos segundos levou essas palavras? Tá vendo? Oração de verdade, oração do coração. Ele sabe o que está dizendo, com quem ele está dizendo, e que essa pessoa que é Deus tem poder para responder na hora. Diga glória a Deus. Ele responde na hora, porque ele ouve tudo. Ele é onipresente, onisciente. Você entendeu a diferença de oração vã, vazia, para aquelas que é feita realmente com entendimento, com fé? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não pense que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando você vai pedir, Deus já sabe o que você está precisando, filho. Você só precisa dizer: Senhor, o Senhor sabe. Eu espero no Senhor, eu sei que é o Senhor só quem pode me ajudar. E eu não conto com mais ninguém, eu conto com o Senhor é suficiente para mim, o Senhor é tudo para mim. Eu sei que o Senhor não negará coisa alguma àqueles que temem a Ti, que amem ao Senhor. Está em Provérbios. Não negará nenhum bem àqueles que o amam, àqueles que o temem, e àqueles que obedecem a Ele. Não é? Então, Senhor, ajuda-me, não é? Vocês orem assim. Aí Jesus ensina a oração do quê? Do Pai Nosso. Quem não tem entendimento
Quem não tem entendimento são os pagãos, que têm uma crença errada. Eles pensam que repetir o Pai Nosso inúmeras vezes seguidas vai trazer resultados, sim ou não? E não traz. Você pegar o Pai Nosso e fazer uma quarentena durante 40 dias, repetir o Pai Nosso 40 vezes por dia, eu já fiz isso, quando eu tinha a crença errada, a religião errada, crendo que depois dos 40 dias alguma coisa ia acontecer, e não acontece. Não é? Isso é vã repetir? São. E a oração do Pai Nosso no meio crente, ela foi toda transtornada. Por que os crentes não oram essa oração? Porque eles acham que isso é uma oração dos pagãos, dos que não creem em Jesus, não conhecem a verdade, sendo que não é dessa forma. E aí dizem que ela é um modelo de oração, não foi assim que aprendemos? É um modelo para você orar. Não, irmão, mas Jesus disse: vocês orem assim. Não é isso que Jesus está dizendo? Quando forem orar, Jesus fala como não devemos orar, de vãs repetições, daqueles que oram para aparecer, mas que nós devemos orar para Deus. E ele fala: vocês orem assim, Pai Nosso. Você já prestou atenção como que essa oração começa? Por que Jesus fala Pai Nosso? Porque Jesus estava falando com os 12. Então vocês vão orar assim quando estiverem juntos, Pai Nosso. Juntos oramos, Pai Nosso. Mas se estiver só você, você pode começar: meu Pai que está no céu. Diga glória a Deus. Deus nos deu o dom, filho, a graça de poder chamá-lo de Pai. E aí Jesus dá uma oração maravilhosa dessa, completa e perfeita. E as pessoas a usam só repetindo, não entendem o que essa oração é de verdade. E aí vem os crentes e diz que é só um modelo de oração, que ela não deve ser repetida. Nós não repetimos, nós oramos. Você orar o Pai Nosso de coração com entendimento não é vã repetição, é oração. Jesus diz: orem assim, Pai Nosso. E outra coisa, filho, Pai Nosso, quem chama Deus de Pai? São os filhos. Essa oração Jesus deu para os filhos de Deus orarem, Pai Nosso. E quem são os filhos de Deus? 1 João capítulo 1, versículo 12: e a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder, Jesus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então a oração do Pai Nosso é para os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, nasceram de Deus, nasceram da palavra, nasceram das águas e nasceram do Espírito. Pai Nosso, você pode orar: Pai Nosso, meu Pai celestial, meu Pai que está no céu. Olha aí: santificado seja o teu nome é santo. Você sabendo que o nome de Deus não pode ser dito de forma vã. Você conhece o nome de Deus? Quem sabe o nome de Deus? Levanta a mão. Jeová, na Bíblia ele é chamado de Jeová, não é? Deus não é o nome de Deus, Deus é Deus. O nome de Deus, ele possui 5 letras que ninguém sabe mencionar. Você já ouviu o ensinamento sobre isso? Somente o sumo sacerdote podia dizer o nome de Deus, e uma vez no ano, quando ele entrava no santo do santo. Sabe o nome, está lá 5 letras, mas ninguém sabe pronunciar. E com o declínio espiritual de Israel, a queda, a prostituição espiritual de Israel, isso foi se perdendo a ponto de ninguém mais sabe pronunciar o nome de Deus. Mas Deus tem um nome, diga glória a Deus, não é? O nome do Senhor é santo. Mas se nós mencionamos Deus como Jeová, como Deus, então nós temos que ter cuidado. O Senhor é santo, o nome do Senhor é santo. Quando pronunciarmos Deus, não podemos pronunciar de forma qualquer quando nós estamos dirigindo a Deus, porque santificado é o nome do Senhor, Ele é santo. Nós não podemos colocar o nome do Senhor em coisas tolas, em conversas tolas, em motivo de emoção, de exaltação. Deus, Senhor, Jeová, não podemos, irmãos. O nome do Senhor é santo. O nome do Senhor vai entrar na minha boca para adoração, vai entrar no meu coração para adoração, vai entrar na minha boca para súplica,
para a exaltação dele, porque é santo o Senhor, é santo o nome do Senhor. Não é para ficar saindo de forma vã das nossas bocas. Quem está entendendo? Então, quando você tem entendimento, você começa a orar, tudo isso já vem na sua mente, você sabe do que você está falando. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Mas Jesus já disse, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nossos corações. E como nós vamos dizer, venha a nós o teu reino, não é? Intercessão, irmãos. Que o reino do Senhor possa alcançar outras vidas, que outras vidas possam ser quebrantadas e receber o reino de Deus. Que Deus não deixe de mostrar o reino dele, de revelar o reino dele às pessoas. Venha a nós o teu reino, Pai. Que teu reino esteja sempre presente em nosso meio e seja revelada a mais e mais pessoas a cada dia, e a cada dia mais e mais pessoas, inclusive meu marido, inclusive minha esposa, inclusive meus filhos, meus pais e meus amigos, possam ter um encontro com esse reino, com Jesus, com a sua verdade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é feita toda a vontade de Deus, pelos anjos, pelos que no céu habitam. E na oração você diz que as pessoas aprendam o temor do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, aprenda o temor do Senhor, e mais pessoas possam viver segundo a tua vontade, e que eu a cada dia mais viva segundo a tua vontade, e não siga o meu coração enganoso e perverso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. No deserto, todo dia de madrugada, o maná descia junto com o orvalho, e os israelitas pegavam o maná, que significa o que é isso? Não é? E aquilo fazia pão, fazia bolo, fazia tudo, comia do jeito que estava, torrava, moía. Mas era todo dia. E Deus falou, cada um pega o suficiente para o dia. Quem pegar para o dia seguinte, o que acontecia? Virava bicho. Os ansiosos, os preocupados, os que acham amanhã vai faltar, é que estão sempre querendo pegar para o dia seguinte. Mas você sabe que todo dia Deus vai te dar pão, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É o Senhor quem nos alimenta todo dia. Salomão disse, o Senhor alimenta as aves do céu, não vai alimentar você, filho? Que vale mais do que as aves do céu. O Senhor não deixa as aves do céu passar fome, vai deixar o filho, você filha, você filho, passar fome. Hein? A oração sem cessar, irmão, fortalece a fé. Fé fortalecida, confiança fortalecida, e você sabe que todo dia você vai ter pão. O diabo vai falar, a situação está difícil, a ameaça disso, disso, daquilo. Não, Satanás, o Senhor vai me dar o pão todo dia. O pão não vem da minha mão, não vem do meu esforço, esse pão vem de Deus, porque eu trabalho, porque Deus me mantém empregado, Deus me dá saúde para trabalhar, Deus me dá força física, Deus me dá condição mental, Deus me dá inteligência. Não sou eu que me sustento, é Deus que me sustenta, porque se Deus não me der força, nem trabalhar eu trabalho, nem da cama eu saio de manhã. Não é minha força, Satanás, não é minha experiência, não é o meu estudo, não é o que eu sacrifiquei, não, é Deus que me alimenta. Porque se Deus tira a minha saúde, acabou tudo, sim ou não? Se Deus tira a minha habilidade de andar, se Deus tira a minha habilidade de me mover as mãos, se Deus tira a minha capacidade de pensar, de raciocinar, de memorizar, o que eu faço? Nada. É Deus quem nos alimenta, irmão. Não somos nós que trazemos o alimento para casa do nosso esforço, nosso. Não, é Deus que nos dá todo alimento, tudo que comemos. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje também, Senhor. Diga glória a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos as ofensas que os outros nos fazem. Então, tem gente que está orando, né?
está repetindo essa oração, me perdoa, mas não tem perdoado ninguém. E aí? Vã repetição. Jesus diz: me perdoa, Senhor, como eu perdoo os que me ofendem. Perdoa quando eu ofendo o Senhor, quando eu tropeço, assim como eu perdoo quando alguém me ofende, quando alguém me faz mal. E aí você não está perdoando ninguém. É uma oração vazia, uma oração de hipócrita. Pede perdão dizendo: assim como eu perdoo os que me ofendem, mas você não perdoa. Está começando a entender a oração? Que é oração, diferença? Porque se não vigiarmos, começamos a orar simplesmente vãs repetições, por costume e por hábito, só de boca, mente e boca, não coração e boca, está na memória. Nós, quando éramos crentes de outra fé, nós temos rezas prontas e preparadas que nós lembramos até hoje, sim ou não? Porque fica na mente, não é? Mas a oração tem que nascer do coração, filho, da sinceridade do coração, de um coração contrito, quebrantado. A Bíblia fala que Deus não despreza um coração que realmente sabe que Deus é que sustenta e tudo faz, é Deus quem trata, é Deus quem alimenta, tudo vem de Deus, irmãos. Isso é adoração, é reconhecer o Senhor, não é? Então me perdoa, Senhor, como eu perdoo. Realmente tem perdoado. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não nos deixa ser provado acima de nossa capacidade. Então não nos deixe ser tentado acima do que podemos suportar, mas nos ajude e nos sustenta, Senhor. Porque eu vi o tentador, ele vai tentar todos os dias, de todas as formas. Vai tentar você corromper no caráter, corromper na atitude, corromper no coração, corromper na carne, sim ou não? O dia todo, irmãos, ele te tenta, sim ou não? A ofender, a magoar alguém, a falar algo que não deve, pensa o dia inteiro. Então, Senhor, nos ajude nas tentações diárias. Fortaleça nossa mente, fortaleça nosso coração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, nós estamos cercados pelo mal. O mundo é mau, sim ou não? O pecado que tão de perto nos rodeia. Satanás em nosso derredor bramando como? Leão. Você já parou para pensar, irmão, quantas vezes você esbarrou, seja aqui, seja em outro lugar, com um homicida que saiu? A Bíblia fala que tem pessoas que levantam e falam: hoje eu vou sair para matar alguém, irmão. Tem gente que mata com prazer. E você sabe disso, hoje está mais que exposto. Quantas vezes você já não cruzou com uma pessoa dessa? Quantas vezes no trânsito você já discutiu, já buzinou, já despertou a ira de uma pessoa má e Deus te livrou do pior? Um dia você vai ver de quantas coisas Deus te livrou, irmão. O mal não tem cara, irmão. O mal, ele está dentro da pessoa. Caim falou com Abel. Caim, seu coração já tinha planejado matar Abel. Vão para o campo comigo. Abel foi por quê? Porque não viu em Caim o homicida, não viu em Caim a intenção de matá-lo. O mal não tem rosto, filho. O mal é disfarçado. Livra-nos do mal. Tem maluco dirigindo para todo lado, você já viu? É fácil, irmãos. Quantas pessoas estão no ponto de ônibus e atropelado? Quantas pessoas estão na calçada e atropelada? A tal da bala perdida. Tem gente que do nada, irmão, aquela veiazinha, dá um curto-circuito, entope, estoura, acabou a vida. O mal está aí, irmão, se propagando. Livra-nos do mal, e crendo, posso andar nessa terra em meio à maldade. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser afligido do mal, porque o Senhor está comigo. Nenhum mal vai por fim em mim. Diga glória a Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diga glória a Deus. Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder. Tu é a glória para sempre. Amém. E aí depois que Jesus ensina a oração, olha o que ele fala: pois se perdoarem as ofensas dos outros,
o Pai Celestial, adquira mais o hábito de chamar Deus de Pai, filho. Meu Pai. Sim. Ele é nosso Pai Celestial. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Para você ser perdoado, irmão, tem uma condição. Qual que é? Perdoar os outros. É mais um pecado que não tem perdão. O pecado de não perdoar. Se você não perdoa, você não tem perdão. Isso é muito sério, irmãos. Mas tem gente que não leva a sério. Essa mágoa, esse ressentimento, esse aí quando fala de certas pessoas, você já, você não perdoou. Deus não te perdoa, você está sem perdão. Não perdoar é passagem direta para o inferno. Me perdoa o jeito que eu estou falando, mas é verdade. Não perdoar é passagem direta para o inferno, porque o Pai não vai te perdoar nunca. Porque para Deus te perdoar, você precisa perdoar. E como eu tenho certeza que eu perdoei? Quando você esqueceu, quando você olha para o ofensor e vê uma pessoa, vê um irmão, vê alguém, e vê com bondade, não lembra mais o mal que fez. Tem que ter cuidado, irmão, isso aqui é coisa séria. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, Jesus estava dizendo para os 12, e Jesus está dizendo para todos, para nós, vai acontecer que algumas vezes vocês vão discordar e vão discutir. Pedro e Paulo tiveram uma briga séria, sim ou não? Pedro e Paulo, Paulo e Barnabé, não é? Mas você acha que ficaram de mágoa um do outro? Não, depois conversaram, perdão, esqueceu, vida que segue. Do tesouro do coração do homem sai coisas boas. Lembra domingo passado? Mas do mal que há no coração do homem sai coisas más. Então o nosso coração não pode ser um baú de coisas más. Não pode ter mágoa, ressentimento, ódio, raiva. Porque se você ainda tem essas coisas, você não perdoou e Deus não está te perdoando, você está sem perdão. Se Jesus voltar hoje, você está sem perdão e não vai. Se você morrer hoje, morre sem perdão, porque você decidiu não perdoar. Eu tenho um motivo. Que motivo que você tem? Não é? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Marcos capítulo 11. Pai nosso, filho, é oração para você orar, mas orar do coração, sabendo que você está orando, sim ou não? Você conseguiu, irmão, entender a oração do Pai Nosso? Sim ou não? Não é? Olha como que o diabo é astuto. Na incredulidade, nos foi ensinado a ficar repetindo. Aí quando nós vamos para a igreja, para o evangelho, onde ensina a Bíblia, vem e diz que não pode repetir, que é só um modelo de oração. Olha só, tá vendo como que o diabo, irmão, tenta de todas as formas aniquilar as armas que Deus nos fornece, e a arma mais forte que Deus nos dá é a fé, e acompanhada da fé, a arma mais forte é a oração. Oração feita com fé é uma oração que não é vã. Palavras em oração feita com fé são palavras que não são vãs, vão produzir efeito. A Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por um, você, filho, não é? Marcos 11, não é? Então o diabo quer tirar da gente, irmãos, os recursos que Deus nos deu, neutralizar as armas que Deus nos deu, nos dando entendimento errado, ensinamento errado, nos privando daquilo que Deus nos deu. Orem assim. Você é filho, então você ora assim: meu Pai Celestial. Está orando você e seu marido: Pai Nosso Celestial, Pai Nosso que está nos céus. E agora você entende, você vai orar com coração, já sabendo o que está ali. Versículo 20, quem achou, diga glória a Deus.
Depois que Jesus foi pegar figos em uma figueira que estava cheia de folha, não tinha figo, ele amaldiçoou. Por que ele amaldiçoou a figueira? Não era nem época de figo, mas ela estava cheia de folha, e a folha vem depois do fruto. Então Deus fez aquilo para Jesus trazer o ensinamento. O que aquela figueira estava fazendo? Querendo demonstrar algo que ela não tinha, não é? Não tinha fruto. Era para ter fruto. De longe, bonito, mas aí se você chega mais perto, você vê que é só o quê? A pá? E Jesus amaldiçoou. No outro dia, quando eles passaram, ela estava seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: olha só, tenha fé em Deus. Filho, como que está a sua fé? Sua fé tem que ser inabalável, para você não se abalar com as dificuldades da vida, porque todo dia tem uma cruz, sim ou não? A cada dia tome a sua cruz. Todo dia vai ter uma dificuldade, grande ou pequena. Todo dia vai ter um aborrecimento, sim ou não? Sim ou não? Todo dia vai ter alguma coisa chata, desagradável, porque Jesus diz: todo dia tome a sua cruz. E a cruz representa o quê? O preço, o sofrimento, a dor. Todo dia você vai, não é? Aí Jesus diz: tenha fé em Deus. E aí quando você tem fé, a sua fé está fundamentada em Deus, inabalável, as coisas vêm e você não se abala, irmão. Então Jesus diz: tenha fé em Deus, não é? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, Jesus apontou para um monte, uma montanha, olha só o que Jesus está dizendo. Claro, irmão, para que você vai chegar no monte e falar: sai daí e cai no mar? Qual que é o objetivo disso? Está com raiva do monte? Ele está te atrapalhando? Claro que é, Jesus, né, usa, não é? Figuras, usa coisas para nos trazer uma compreensão melhor. Você já viu essas máquinas, quando vão, máquinas grandes, pesadas, quando elas vão fazer uma terraplanagem, vão tirar um monte, ficam dias, semanas e meses para remover aquele monte do lugar, ainda tem que levar a terra para outro. Mas Jesus falou: se vocês tiverem fé, vocês podem dizer para esse monte: sai daí, lance-te no mar, e ele vai. Jesus está dizendo, irmão, que pela fé nós podemos fazer coisas o quê? Grandes. Pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus, pela fé no que Deus faz, diz que podemos fazer coisas grandes, coisas que aos nossos olhos não tem jeito, que as pessoas têm prazer de falar: não tem jeito mais, é melhor você se acostumar, porque isso é normal, acontece com todo mundo, com nós não. Nós temos Deus para mudar a história, para mudar cenário, para restaurar, para restituir, para fazer tudo novo. Sim ou não, irmãos? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. A dúvida é o que mata, irmãos, porque a dúvida anula toda a oração. Está orando, mas está pensando: mas é uma coisa difícil. Não é assim que às vezes você ora? Por isso que não tem resposta, irmão. Não é o tamanho da fé. Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, em outra passagem ele diz a mesma coisa. Você vai dizer: esse monte sai daqui, atira no mar, ele vai. Quando Pedro afundou, Jesus disse: homem de pequena fé. Não foi por causa da pequena fé, porque a pequena fé é suficiente para fazer grandes coisas. Olha o poder da fé. Aí Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida fez ele afundar. E por que a dúvida nasceu no coração dele? Porque Satanás falou para ele: olha o vento, olha o tamanho das ondas. Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o que o diabo queria mostrar, e aí afundou, duvidou. Por que cocheia entre dois pensamentos? Você sabe que Deus tem te falado, e o diabo sempre vai falar o oposto. O diabo sempre vai tentar minar a sua fé. E o diabo sempre vai tentar te trazer desânimo, desconfiança, medo, pavor. Mas a Bíblia diz: tenha fé em Deus.
Porque se você orar crendo, o problema pode ser monstro. O problema pode ter chegado a uma dimensão que você sabe, eu causei isso. Mas a Bíblia está dizendo que se você orar crendo, filho, com quem você está falando, para quem você está pedindo, isso vai acontecer, irmão. Talvez você está pensando, para essa situação minha melhorar, vai levar uns 2, 3 anos para eu consertar tudo. Como cresce te seja feito. Sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você tem que crer que Deus, irmão, é poderoso para fazer coisa grande com uma única oração. Seu coração não pode ter dúvida. Sabe o que é dúvida, irmão? É uma fé abalada. Sabe o que é dúvida? Insegurança, falta de confiança. Duvida quem não confia, duvida quem não acredita. Por isso que muitas orações não são respondidas, porque a dúvida está lá dentro, a dúvida está no coração. Simplesmente creia e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Está vendo, irmãos? Crer que acontecerá o que diz, o que você está dizendo em oração, assim lhe será feito. Olha só, mas você não pode duvidar, irmão. Você tem que crer. Para de olhar para o problema, para a dificuldade, e olhe para Jesus, que está dizendo que você pedindo em oração, não duvidando, do jeito que você diz vai acontecer. Olha o poder da oração. E eu repito, lembra o exemplo de Pedro, quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o diabo, queria mostrar aquela onda gigante, aquele vento forte, ele pensou, vou afundar, e afundou. Ele duvidou. Ele pensou em afundar, ele duvidou do Senhor Jesus sustentá-lo sobre as águas, por isso ele afundou. Creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá, acontecerá. E quando estiverem orando, olha só, irmão, de novo, não é? A dúvida anula toda a oração, não é? E de novo, Jesus falando de oração, olha novamente a advertência que ele faz. Olha a seriedade, irmãos, mãe. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando você estiver orando, olha aí, e tiver alguma coisa contra alguém, tá vendo? Você tem alguma coisa contra alguém, você para a oração e perdoa. E aí você continua, porque senão sua oração não vai servir de nada. Eu tenho uma birra, eu tenho uma pirraça, não pode, irmão. Já pensou nós irmos para o inferno por causa dessa besteira? Porque vai para o inferno, irmão, porque Jesus disse que Deus não vai perdoar quem tem algo contra alguém e não perdoa essa pessoa, quem é ofendido por alguém e não perdoa essa pessoa. Jesus disse que não tem perdão. Se não tem perdão, não tem entrada no céu. Se não tem perdão, é pecado cheio. Não é? Qual a dificuldade, irmão? Mas parece que tem gente que gosta de se sentir ofendido, não é? Gosta de carregar ofensa. O que fizeram para mim? Vamos amadurecer. Orar pela pessoa, para que ela pare de ofender as pessoas, para que ela pare de ser daquele jeito, ao invés de ficar... É sua alma que está em jogo, filho. Quer ter o capricho de uma pessoa que não perdoa, que não sei o que, que não esquece, que agora não sei o que lá? Pois bem, seja, mas você não vai entrar no céu. O que acontecer é misericórdia de Deus para você se manter de pé até o dia que você decidir limpar esse coração, e aí Deus te perdoa e você segue bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é? Se esse baú está cheio de coisa suja, vira de cabeça para baixo e tira tudo, irmão. Como eu disse no culto anterior, tem gente que parece, vai lá, mexe, revira aqui, ó. Aí, tá vendo aqui, ó. Por que você é assim? Porque eu fui criado assim. Ué? Você agora tem uma nova paternidade, filho.
Você não está sendo criado de outra forma, não. Você nasceu de novo. Não nascemos de novo? Na verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, de maneira nenhuma entra no céu. Você nasceu de novo, foi gerado por Deus. Então você tem uma nova paternidade, você tem uma nova criação. Ainda fica dizendo, eu fui criado assim. Como que você está sendo criado agora então? Está rejeitando a criação divina? A instrução paterna celestial? Gosta, né, irmão? Perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Irmãos, nós só estamos vendo 2 vezes que Jesus fala de oração, ensinando a orar, e essas 2 vezes depois ele vem e entra com a questão do perdão. É sério, irmãos? É muito sério. E às vezes você pergunta, por que as coisas não estão acontecendo? Por que não tem resposta? Talvez está faltando perdoar, talvez está faltando descartar a dúvida. Troque a dúvida pela fé. Troque a dúvida pela confiança. Entregue-se, descanse nele, confia nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, eu estou junto de Deus, eu estou tão junto de Deus que eu estou na sombra dele, eu posso descansar porque ele guarda a minha vida, me dá o pão de cada dia, me livra do mal, me ajuda, me sustenta na tentação, não me deixa cair. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Diga glória a Deus. Mágoa, ressentimento. Números 16. Mágoa, ressentimento é sinal de não perdoar. Números 16. Só eu vou dar para você 2 exemplos e a gente encerra. Quando você ora sem cessar, você cria, estabelece uma comunhão profunda com Deus, amém? Uma comunhão. Você ora sem cessar, você o tempo todo está falando com Deus e está ouvindo o que Deus te fala. Você ora sem cessar, você confia, tem fé em Deus, você nunca toma atitude pelo que está falando, pelas aparências, você espera Deus te falar, e você sabe que Deus te falou, Deus fala no seu coração, e aí sai a dúvida e você, pronto, essa é a resposta, sim ou não? Você sabe que Ele vai te ajudar. Quando você tem essa vida com Deus, oração constante, você sabe com quem você está falando, quem você está pedindo, o problema está ali, mas você está em paz, irmão. Isso é inexplicável, porque você sabe que vai ter solução, porque você o pediu e já recebeu, não foi isso que Jesus falou? Já recebeu, o pedido foi atendido. Deus já está trabalhando o milagre, diga glória a Deus. Deus já está trabalhando o escape, Deus já está trabalhando a restauração, a restituição, a cura. Deus já está trabalhando, porque Jesus falou que você já recebeu, não duvidando. Crê que recebeu o que pediu, não é? Moisés, irmãos, Corá, um homem mau, quis dar um golpe de estado, destituir Moisés e tomar o lugar dele. E Corá conseguiu trazer para ele 2 outros homens de influência, Datã e Abirão. Corá inflamou esses 2, que inflamou muitas outras pessoas. E Corá foi atrás de 250 maiorais em Israel, pessoas maiorais de respeito, sabe? Que as pessoas que são respeitadas. E falou para eles, chega de Moisés, né? Por que é só ele que pode, não sei o quê. Falou com os 250, pegue seus incensos, tudo da tribo de Levi, pegue seus incensos e vamos falar com Moisés. E falaram com Moisés, e a Bíblia fala, e a glória do Senhor desceu sobre a tenda, e Deus veio irado e falou com Moisés, sai do meio dessa congregação que eu vou destruir todos eles. Deus às vezes prova, né? Às vezes não, todas as vezes. Aí Moisés fala, mas Senhor, por causa de um homem você vai matar todas essas pessoas? Olha o que é que uma pessoa é capaz de fazer. Corá inflamou Datã e Abirão, que inflamou outras pessoas, e conseguiu, não é? Inflamar outros 250 maiorais.
e colocá-los nessa rebelião, igual Satanás conseguiu a atenção de 1/3 dos anjos, não é? Olha só o que esse homem causou. E aí Deus fala: vou matar todo mundo, sai daí, Moisés. Moisés fala: mas por causa de um, o senhor vai matar todas essas pessoas? E Deus falou: fala para eles estarem de pé amanhã cedo diante da tenda da congregação. Aí Moisés falou com Corá, foi falar com Datã e Abirão. Datã e Abirão falou: nós não vamos, não falamos mais com você, não te damos mais atenção, não te devemos mais nada. Mais ou menos por aí. Não foram, ficaram em suas tendas, não é? E aí Moisés ficou irritado, irmãos. Ficar irritado não é errado, irmão, não é? Mas a gente fica irritado, fica com raiva. Às vezes dá uma raiva, tem gente que fala coisa que já dá uma raiva, não dá? Dá uma raiva, que raiva. Por isso que a Bíblia, a gente ira. Por isso que fala: irai-vos, mas não pecai-vos. Irou, ficou com raiva, mas espera aí, não é? Oxe, respira. Vamos pensar direitinho, não vou falar nada, não vou tomar decisão. Eu tenho até o sol se pôr para eu tirar isso do coração, porque a Bíblia fala: não levar para o dia seguinte. Irai-vos, mas não pecai-vos. Que o sol não se ponha sobre a sua ira. Alguém, por algum motivo você ficou irado, antes do sol se pôr, você tem que tirar a ira do coração, senão você está enrolado. Você vai dormir enrolado. Você está guardando a ira no coração. Jesus falou: não, antes do sol se pôr, filho, não deixe passar desse dia. Às vezes a gente ira, irmão. Moisés, uma das vezes que irou, fez diferente do que Deus falou. E qual que foi o preço? Você não entra em Canaã. A Bíblia fala que Moisés pediu, Deus falou com ele: basta. Tá vendo? E aí essa situação toda, golpe de estado, não sei o que lá, e não quiseram dar atenção para Moisés, não é? E Moisés deve pensar: nossa, Deus vai destruir todo mundo, gente. E aí Moisés, versículo 28. Olha o resultado de quem ora continuamente e anda em comunhão com Deus e sabe que conversa com Deus do coração e que Deus ouve, que Deus responde. Olha só, irmãos, eu estou trazendo esse exemplo só para você entender o que é ter comunhão com Deus e o que é oração. Você falando, pensando, não é? Em Deus, te ajudando, em Deus naquilo. Olha só, está conseguindo entender? E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Você está entendendo? Igual no caso de Elias falou a mesma coisa. As pessoas estão sempre querendo fazer você pensar que você não é de Deus, sim ou não? Estão sempre falando: ah, mas isso, aquilo, e antigamente isso e isso. Deus te chamou, filho. Deus te perdoou. Deus te levou ao arrependimento. Deus te levou às águas do batismo. Deus te levou à mesa do Senhor Jesus. Você é filho. Você é de Deus. Você tem Pai celestial. Então não deixe as outras pessoas fazer você pensar o contrário e de alguma forma querer roubar a paternidade que você tem, a sua filiação que você tem, né? Faça igual Paulo: porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o que eu faço tem aprovação de Deus. Eu sei que eu sou de Deus e Deus me responde. Eu tenho Deus, eu tenho paz, não é? Não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, isso aqui é uma, olha só, se esses homens morrer natural de velhice, ou cair, bater a cabeça, como muita gente morre, ser atropelado, do jeito que morre, ficar doente, morrer, não é? Se esses homens morrer de morte natural, né, com o tempo, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, né, e forem sepultados, tiverem um túmulo para as pessoas ir lá, né, e visitar o túmulo, não é verdade? Experimentarem aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Se esses homens continuarem vivendo e chegarem até a velhice
e morrer de forma natural e tiverem uma sepultura nessa terra, poderem ser visitados anos após anos, o Senhor não me enviou. A pessoa para falar, ele está falando isso diante da congregação de Israel. A pessoa para falar uma coisa dessa, o que ele tem? Convicção. Que ele está fazendo o que Deus está ordenando, que o que ele está fazendo é por direção de Deus e tem aprovação de Deus. Sim ou não? Então tenha convicção, filho, nas suas coisas. Você é de Deus, está fazendo a vontade de Deus, tenha convicção que vai dar certo, Deus está junto com você. Não é? Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, olha só, e a terra abrir a sua boca e os engolir, olha, mas Deus ouviu isso, pastor? Ouviu, irmãos. Nós podemos falar de oração desse tipo, e que foi uma das orações que Davi mais fez. Mas cuidado que você vai misturar as coisas, não é? A oração tem que ser dirigida por Deus. Então olha só o que ele falou. O que ele falou estava em concordância com Deus, né? Veja aí. Perdi onde eu estou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, ao Tártaro, ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. Deus não deixou nada deles para trás, nenhuma lembrança, nada que contaminado pelo toque deles, pelo uso deles. E a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Datã e Abirão, as famílias de Corá, pessoal que aceitou essa ideia, né, de Corá, foram engolidos vivos pela terra. Mas ainda falta os 250 maiorais que estavam de pé com o seu incenso na mão, incensário para queimar incenso. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o quê? Incenso. Irmãos, o que Moisés falou, Deus fez no mesmo instante. Está vendo o poder de oração? Está vendo o poder de ter uma comunhão com Deus e de orar sem cessar? Aconteceu exatamente conforme as palavras de Moisés. Vamos encerrar? 2 Crônicas 20. Por que Deus fez aquilo, irmãos? Deus estava defendendo o servo dele. Se Deus não faz aquilo, Deus estaria dizendo: eu não sou com ele. Mas ele está dizendo: se eu sou com ele, se ele está fazendo o que eu mandei, vai acontecer isso. Então é isso que eu vou fazer acontecer. Olha só. Diga glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus vai te defender, filho. Deus vai confirmar suas palavras. Mas pastor, eu não sou Moisés, nem eu. Não é? Mas Deus diz: eu sou o mesmo e não mudo. Deus vai confirmar suas palavras. Achou? 2 Crônicas, o que mesmo? 20. Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Israel, contra Judá, o reino do sul, já estava dividido, e cercou Judá. Ia destruir o reino de Judá, destruir Jerusalém. E Senaqueribe mandou carta, não é? Mandou carta zombando, não é? Ameaçando,
falando contra Deus, desprezando Deus, não sei o que, não sei o que lá. Não é? Carta de afronta. Depois de consultar o povo, versículo 21. Estou confundindo aqui, irmão. Senaqueribe é com Ezequias, não é? Aqui é o episódio em que os amonitas e moabitas juntam com os edomitas para destruir Jerusalém. Família, irmão, a briga sempre teve entre família, já percebeu? Os amonitas e moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Os edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, se juntaram para destruir Judá, o reino de Judá, não é? E aí Josafá orou. A Bíblia fala que Josafá pôs-se de pé e orou. Está vendo, filho? Você pode entrar no quarto e orar, você pode orar de pé, não é? Josafá fez a oração. Depois você vê, são poucas palavras também, não é? E aí você veja essa oração depois, para você aprender como orar também mais ainda, melhorar a sua oração, não é? E aí Deus a instrução, falou: amanhã você sai e se prepare para a guerra, Josafá. Eles vão estar em tal lugar, então lá vocês vão se encontrar para a guerra. E Josafá falou: não sei o que fazer, porque não tem força contra essa multidão, mas meus olhos estão postos em ti, Senhor. Diga glória a Deus. Uma multidão imensa, irmão. Deus falou: então amanhã vocês saem para a batalha. E aí? Vou ou não vou? Vou, ué. Deus falou para ir, vai, mas... E aí o diabo falou: mas olha lá. Você não, Deus falou para eu ir, estou indo. E aí Josafá foi. Saiu com o exército dele para guerrear, lutar contra a multidão. E Deus falou para Josafá: essa luta é minha. Está vendo? Deus compra as nossas lutas, irmãos. E aí Josafá ordenou que os cantores fossem à frente para cantar, para louvar. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. E à frente do exército dos homens armados foi um grupo de louvor. Uma situação de perigo, de ameaça. O que Josafá faz? Vai na frente e vai suplicando, pedindo, não, vai louvando a majestade santa do Senhor. Diga glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, né? Mas a gente está indo para a guerra, estamos indo com o Senhor. Jesus, o Senhor está indo conosco. Vamos louvar o Senhor, a majestade santa do Senhor. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. O Senhor os confundiu contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir, os edomitas, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Diga glória a Deus. Está vendo aquela multidão como que foi fácil resolver? Aqueles três, não é? Aqueles três reinos estavam ali para destruir, unidos para destruir Judá. Olha o que Deus fez, irmãos. Olha o que Deus pôs no coração deles. Na hora, os amonitas e moabitas, que são irmãos, não é? Se juntaram contra os edomitas e destruíram os edomitas. Depois que destruíram os edomitas do monte Seir, um olhou para o outro e falou: agora eu vou te destruir. E a Bíblia fala que eles se mataram um ao outro. Chegou um ponto que ficou dois, né, irmão? Um matou o outro antes de morrer matou o outro. Você está conseguindo entender, irmão? Não ficou um vivo. Aquilo que Josafá falou: estou sem saber o que fazer, Senhor, não tem força para isso, não tem nem o que pensar como fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Olha como que Deus fez, você está entendendo? Oração, irmãos. Oração move o monte. Oração tira o monte.
Será que ele achou que ia ter que guerrear e Deus ia dar força, eles iam matar tudo na base da espada? Não, irmão, não precisa nem lutar. Quando eles começaram a cantar e a louvar, Deus os conturbou e eles se destruíram. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Às vezes, irmão, está faltando alegria, louvor e adoração. A dificuldade, as aflições não podem tirar o louvor e a adoração. Porque é muito fácil quando está tudo bem, né, irmão? As contas estão em dia, a saúde está em dia, a despensa está cheia, aí liga o som, não é? Só louvor, não é verdade? A único que é digno, oh Deus, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, não é? Né? Louvado seja o Senhor, Deus, sei. Mas aí quando vem a aflição, já não liga mais o louvor, já não canta mais e fica emburrado. Talvez é por isso também que as coisas não estão mudando, irmão. Só porque veio uma dificuldade, as coisas não são como planejado. Para a adoração, o louvor, a adoração à majestade santa do Senhor. Talvez é isso que está o quê? Faltando. Na dificuldade, na luta, na aflição, continuar louvando ao Senhor, adorando de forma o quê? Natural. Amém, povo abençoado? Entendeu mais sobre oração? Você pode orar o dia todo, em todo lugar, em qualquer posição. Ezequias orou deitado, estava deitado doente. Isaías foi lá e disse: o Senhor disse que você vai morrer dessa enfermidade, rei Ezequias. Põe sua vida em ordem, que você vai morrer, não é? Ezequias virou para a parede deitado, chorou e orou. Deus mudou o veredito. E Ezequias também, nos dias dele, foi cercado por Senaqueribe. Tinha trocado aqui. Senaqueribe mandou cartas de afronta a Deus e ao povo de Judá, e ameaças. Mandou carta. A Bíblia fala que Ezequias entrou no templo e estendeu a carta ao Senhor. Falou: aqui, Senhor, ó, essa é a carta que Senaqueribe mandou. O senhor sabe que está escrito nela, né? Antes dele escrever, o senhor já sabia? Está aqui a carta. Por isso, irmão, que é com base nesse texto, nessa passagem, que às vezes eu peço você para trazer o seu currículo, se está procurando emprego, um documento disso, documento daquilo, não sei, uma certidão, uma receita, um resultado de exame, uma peça de roupa, não é? Para você orar como Ezequias, falar: aqui, Senhor, ó, estou colocando diante do Senhor, esse aqui é o diagnóstico, essa aqui é a situação. Ezequias orou assim, entrou no templo, colocou a cara, falou: tá aí, Senhor, olha aí. Quando chegou a noite, Deus ordenou um anjo que foi no acampamento dos assírios, e na noite um anjo matou os 175.000 soldados de Senaqueribe. Senaqueribe teve que engolir o orgulho, a soberba, murchou a cara, montou no seu cavalo e voltou para o seu país. Ele foi entrar no templo de Dagon, né, seu Deus, para ver o que tinha acontecido. Lá dentro ele foi morto. Oração, filho. Está entendendo que você pode orar? Deve orar sem cessar. E como que não é difícil de orar? Como que é orar? E o poder da oração? Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém?